Shalom, shalom, mais uma semana, mais uma reflexão. Bem-vindo ao nosso canal. Eu sei que começando pelo título do nosso vídeo e da nossa porção de hoje, você está realmente curioso, ou você está surpreso, ou de repente você até está imaginando, será que ele se voltou contra o seu próprio povo? Será que temos mais um judeu antissemita? Como pode um judeu ser antissemita? Um judeu não gostar do seu próprio povo, ou não aceitar o seu próprio povo? Como pode um judeu não assumir a própria identidade? Você vai entender, nesses minutos que se seguem, do que se trata esse vídeo e por que nós começamos com esse título, de certa forma, provocativo. Nós estamos na Paraxá de número 53, Paraxá por nome Azino, ouçam. E eu quero trazer uma reflexão sobre essa Paraxá. E quero falar para você, só tem uma forma, só tem uma maneira de destruir Israel. Existe sim uma maneira de fazer com que Israel deixe de ser povo. Existe sim, para os teólogos e apologetas de plantão, se eles assim querem, ou se eles assim o desejam fazer. Existe uma maneira de você deixar de lado a escolha de Deus em relação a Israel e se sentirem mais livres para sustentarem suas teologias e seus argumentos, que eu considero argumentos totalmente descontextualizados. É impossível nos ligar ao Messias Yeshua, o Messias verdadeiro, e não nos ligarmos às promessas dadas ao povo a quem o Messias pertenceu. É impossível se ligar a Yeshua e não se ligar a Israel. É impossível você se conectar com Yeshua e não se conectar com Israel e com Deus de Israel. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu já quero iniciar um texto para a nossa reflexão na Paraxá Azino. Aqui na Paraxá Azino, no capítulo 32 de Devarim, eu quero que você acompanhe. Vamos fazer a primeira aliá, a primeira leitura, e refletir um pouco sobre essa primeira leitura. Azino. Ouve, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Caia como orvalho o meu discurso, como o vento da chuva sobre a grama e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza ao nosso Deus. Ainda que ele seja forte e as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel, sem iniquidade, justo e reto ele é. Quando pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. É essa a sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e não inteligente. Certamente é Ele teu Pai que te remiu. Ele te fez e te estabeleceu. Devarim 32, do verso 1 ao verso 6. Estas palavras, são estas admoestações, essas torrerá, que eu quero muito que você que é cristão, você que é meu irmão crente, eu quero que você receba para você essas palavras. Porque há um hábito, infelizmente, ruim e até maligno, um hábito tendencioso. As pessoas só procuram saber de Israel, as pessoas só me procuram qualquer judeu que é estudante da Torá, guardador das mitzvahs da Torá, quando elas querem aprender sobre alguma estratégia de enriquecimento. Quando o assunto é promessa de prosperidade, você deve ser o cabeça e não cauda, você vai emprestar dinheiro, mas não vai tomar emprestado. Então, quando o assunto é ligado à prosperidade, a bênçãos, as pessoas são inclinadas a procurarem o povo judeu e até orarem por Jerusalém. Mas quando o assunto é a responsabilidade com a santidade, com os mandamentos, e até pegar o jugo que Deus colocou sobre as costas e o povo de Israel, para assim os orientarem e santificá-los a Ele, aí as pessoas realmente vão pular fora dessa. A lei está abolida, a lei é um jugo, ninguém vive mais debaixo do jugo da lei. Eles dizem isso e nós dizemos isso, vamos pegar aqui para nós e não para terceiros. Dizemos isso quando queremos fugir da responsabilidade dos mandamentos. Mas não é isso que nós pensamos quando o assunto é ofertas ou dízimos. Estamos dispostos a ficar debaixo do jugo da lei quando falamos de dízimo, porque o dízimo é um mandamento da lei. O que eu quero aqui é trazer uma reflexão. Não quero trazer divisão, não quero provocar ninguém a briga e também não quero que você
olhe para o povo judeu e vice-versa, enquanto o judeu olhar para você que é meu irmão cristão. Nós não queremos aqui indiferenças, pelo contrário. No Messias e Yeshua somos um nele, salvos nele. Mas preciso aqui te fazer um alerta, uma provocação. Cuidado com as teologias erradas. Cuidado com a famosa teologia da substituição, que anula o que Moisés está dizendo aqui na Parashá Azino. Veja que Moisés, ele clama, ele suplica, ele invoca céus e terra como testemunhas. Alguém pode perguntar por que Moisés está invocando os céus e a terra como testemunhas. Moisés precisa de testemunhas eternas para falar de uma aliança eterna com um povo que foi chamado para a eternidade. O povo de Israel, assim como a Kehilá e todos aqueles que são chamados no Mashiach hoje, são chamados para a eternidade. Nós não herdamos o pecado de Adão. Jesus não veio resolver o pecado de Adão. Ele veio resolver o meu e o seu pecado e nos devolver a eternidade que o nosso pai Adão, segundo a carne, perdeu no Éden. O assunto aqui, na Parashá Azino, é que Moisés está suplicando testemunhas eternas para falar de uma aliança e de um povo eterno. O assunto da Parashá Azino fala sobre o néctar, a origem de toda a profecia bíblica. Os 48 profetas do chamado Taná, mais Yohanan Amativé, João Batista, 49, mais Yeshua, que é o 50º profeta, se você pega da Torá até a Brit Hadashah, e Yeshua, quando ele diz em João 10, eu sou a porta, e as ovelhas que conhecem a minha voz entram por esta porta, ele está se autodenominando o último profeta da história judaica. Ele é aquela porta que nós ansiamos quando estamos contando, fazendo a contagem do homem, saindo de Pessa até Shavuot, até Pentecostes. Lembre-se que a palavra Pentecostes, 50, lembra o número 50. Yeshua é o 50º profeta de toda a Torá. Mashiach é o anelo de todo judeu, é o esperado, o desejado de nossas almas. E o próprio Mashiach representa a quintessência da profecia dentro da Parashá Azino. Ouça os céus! Moisés está chamando os anjos, os demônios que estão nos ares, e Yeshua, o Messias e o Pai, como testemunho. Ouve, ó terra! Moisés está convocando toda a humanidade, homens justos e injustos, ímpios e crentes. Moisés está chamando os juízes da terra. Moisés faz um decreto, e ele diz que esse decreto possa gotejar, que ele possa ser um decreto que vai seguir ciclos, que vai se eternizar, porque será passado de geração por geração. O decreto de Moisés é um alerta. Vocês, Israel, são teimosos, obstinados, vão desobedecer. O decreto de Moisés é uma admoestação, para que Israel não perca a identidade e não se afaste da Torá, porque ele vai entrar em Canaã. Eu estou aqui com muita coragem e humildade para assumir, enquanto povo judeu, erramos e ainda continuamos errando. Porque somos seres humanos, somos gente, como qualquer outro povo. Erramos, fracassamos, caímos, e como diz o provérbio, 7 vezes nos levantamos novamente. Mas por que Am Israel Hai? Por que o povo de Israel ainda vive? Porque ainda temos a nossa Torá. Ainda temos promessas. E o Mashiach, o Messias verdadeiro, não veio anular essas promessas com Israel. Ele veio confirmar. Não se esqueça que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é um judeu. Quando eu iniciei o vídeo fazendo uma provocação e disse como destruir o povo de Israel, eu vou lhe dar a receita. Corajosamente eu vou dar a receita em suas mãos, cuidado com o que você vai fazer com ela. Porque se você conseguir, a culpa vai ser sua. Profeta Irmiarro, Jeremias 31. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Somente se estes decretos desaparecerem diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Aqui no capítulo 31 de Jeremias, versos 35 e 36, está o receituário. Se você puder fazer mudar esses decretos, sol, lua, estrelas e os ciclos
da natureza, se você puder mudar o que foi fixado na criação com o poder do Eterno, se você puder alterar a criação do Eterno, os luminares e as estrelas, você vai alterar o decreto. Você pode alterar a aliança. Israel é uma escolha de Deus. Assim como você foi uma escolha do Messias. Você que alcançou no Messias a fé, a sua salvação, e você que tem alcançado o vento, o sopro do Eterno, o Ruach Kodesh, que nós chamamos de Espírito Santo. Você não alcançou isso pelos seus próprios méritos. Antes de você, houve um homem que pagou o preço por você, porque você não tinha como pagar. Antes de você, houveram patriarcas e matriarcas. Houve um povo que vem lutando e se sacrificando para manter a sua identidade. Agradeça a Deus pelo povo de Israel, porque de Israel veio o Messias, as promessas. De Israel veio o oráculo de Deus para as nossas vidas. Se você quiser destruir o povo judeu, se você não gosta de judeu, se você não acredita que a teologia da substituição é maligna, porque ela substitui Israel pela igreja, coloca a igreja no lugar de Israel, isso é maligno, isso é inversão de valores e Satã é bom nisso, não é inverter os valores, ou um filho tomar o lugar do outro filho. Nós hoje estamos pautados, respaldados no sacrifício do Mashiach. Nos méritos desse tzadik, desse justo, Jesus, é que nós estamos pautados. Como diz no capítulo 11 de Romanos, já trouxemos vários estudos sobre isso aqui. Mas preste atenção nesse texto dentro da Parashá de Azino. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moshe, desde Adão até Moisés. Veja que o texto está dizendo que a morte reinou de Adão, que caiu, transgrediu a única lei, o único mandamento, até Moshe Rabbeinu, até Moisés. E diz assim o texto: mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. É possível que, já na entrega, na ortoga da Torá, a vida estava sendo devolvida à humanidade após a queda do pecado de Adão e de Eva? Sim. Mas não é só com a vinda do Mashiach, Moré, que os pecados seriam perdoados e a vida seria devolvida com a morte e ressurreição desse tzadik, desse justo? Veja que quando Adão e Eva pecam, eles comem da árvore do conhecimento do bem através do mal. Porém, antes da queda, eles comiam da árvore da vida, que estava no meio do jardim também, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a Torá é dada, e ela não é deste mundo, a Bíblia não é deste mundo, a palavra de Deus é eterna e veio da eternidade como um presente para nós. Então, quando a Torá, a Ketubá, o contrato de casamento é entregue no Monte Sinai, de certa forma, esta Torá, esta lei, esta palavra, representa o próprio Jesus, o próprio Messias. Leia os primeiros versículos de Gênesis, faça uma comparação com os primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Hashem, e o Verbo era Hashem, e o Verbo se fez matéria. A Torá personifica a alma do Mashiach. A Torá, que é feminina, personifica a alma do Mashiach para a sua Kehillah. Antes mesmo de Jesus vir, havia ali um pacto sendo feito, uma aliança, uma brit, para que a eternidade começasse a ser devolvida em nosso coração. A eternidade foi nos devolvida através do sangue derramado do Mashiach, do Cordeiro, através da água, através das palavras. Jesus, o Messias, fez pactos conosco através de palavras, que foram compiladas através de cartas e pareceres de discípulos e seguidores dele. Desperta você que dorme, desperta, acende a tua lamparina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cuidado com a teologia da substituição e cuidado com doutrinas erradas que anulam as promessas de Deus. E cuidado com doutrinas que vão tentar contrariar a própria vontade de Deus. Quem somos nós para julgar as escolhas de Deus? Se ele escolheu Israel como povo, escolheu você para ser uma Kehillah, para ser uma igreja, escolheu você para, através do Mashiach, receber essas bênçãos. Agradeça o Eterno, agradeça a aliança que ele fez com esse povo, agradeça a existência dos seus irmãos mais velhos na fé, e saiba que, segundo a profecia de Ezequiel 37, no futuro, a vara de Israel e a vara de Judá serão uma só na mão do profeta, como diz a visão. Ou seja, será um só pastor e um só rebanho. Prepare-se, porque está vindo aí a grande festa dos tabernáculos. Não é essa que nós estamos vivendo agora, simbólica,
que nós estamos celebrando agora em Israel e no mundo, mas a festa permanente dos tabernáculos, onde nós vamos tabernacular novamente com Deus, quando Jesus reinará 1000 anos na terra com a sua igreja e com seu povo judeu. O judeu tem o seu papel e a igreja tem o seu papel. O cristão tem a sua função, assim como o judeu também tem a sua função. Cuidado, leia Romanos 11 e você vai entender essa amplitude, essa plenitude do evangelho e vai colocar por terra as complicações que de repente confundem a sua mente. Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, ó Jerusalém. Eu declaro nesse vídeo, eu amo o povo judeu, eu amo a Terra Santa, eu amo o Eterno, eu amo o Mashiach e tudo que vem de Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima Parashá.